E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí agora para o nosso capítulo 14, retas finais, né? Faltam aí 3 capítulos, capítulo 14, 15 e 16, para a gente terminar a leitura do Evangelho segundo Marcos. Bom, já começando aqui o nosso texto, a primeira coisa que a gente vê no capítulo 14 é que Jesus vai na casa de um leproso para fazer uma refeição, um jantar com o leproso. Né? Interessante essa escolha de Jesus. Né? Jesus poderia, numa hora dessa, estar em tantos lugares, inclusive no templo, mas não. Ele está novamente se juntando com pessoas perdidas, com pessoas excluídas. Né? Isso chama bastante atenção no ministério de Jesus. Ele sempre, ele sempre escolheu estar entre pessoas deixadas de lado, entre pessoas excluídas, ao invés de estar com pessoas importantes, né, para aquela sociedade. E ali acontece um episódio interessante, né? Chega uma prostituta e derrama um perfume aos seus pés. Né? Aquilo ali já era um escândalo. Uma prostituta chegar perto de alguém tão importante. Jesus já era um rabi, já tinha sua relevância, e alguém que se dizia ser tão religioso. Né? Então, isso era quase que inconcebível. E Jesus, a reação de qualquer religioso daquela época seria de dar um chega para lá para essa mulher e mandar expulsar ela daquele ambiente. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus deixa a mulher desabafar, deixa a mulher chorar, deixa a mulher é, banhar os seus pés com o perfume. E até quando os discípulos, né, reclamam de Jesus e falam, pô, mas isso aí foi tão caro, isso aí poderia ter dado aos pobres. Né? E aí nessa hora Jesus começa a preparar os seus discípulos para o que havia, pelo que aconteceria com ele. Né? Os discípulos até então ainda não estavam preparados com o que aconteceria com Jesus logo em breve. Que Jesus seria preso, que Jesus seria espancado, que Jesus seria assassinado. Então aí começa já uma preparação de Jesus com seus discípulos, e logo em seguinte vem a passagem da ceia. Eu vou ler rapidamente com vocês a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Enquanto comia, ele tomou um pão, abençoou, partiu-lhes e deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles, e todos dele beberam. E disse-lhe: Este é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até que aquele dia em que beberei vinho novo no reino de Deus. Interessante, né? É o que a gente vê também uma instrumentalização muito grande, né, da ceia. Né? A igreja praticamente tomou a ceia como propriedade sua. E essa nunca foi a proposta. Né? A proposta é que a ceia é de Jesus, a ceia não é da igreja. Né? Quem convida para a ceia é Jesus, e ele convida quem ele quiser. E ele convida, porque na verdade ele deixa as pessoas até se convidarem, porque todos que vão até ele acolhe. Então, a gente sabe que tem tradições religiosas que dizem que só quem for de determinada, só se for batizado, ou só se for é, daquela determinada denominação que podem tomar a ceia naquele lugar. E isso é um mandamento religioso da instituição e não de Jesus, porque a ceia de Jesus é para todos, para todos que quiserem, independente se passou por algum rito religioso, se foi batizado, se é membro daquela igreja ou não. Tá? Jesus se assenta à mesa com todos. Ele estava antes desse episódio, ele estava sentado à mesa com um leproso, que era tido como um alto pecador. Então ele já se assentou à mesa com cobradores de impostos e comeu com cobradores de impostos. Ele recebe a todos.
Ele acolhe a todos e ele convida a todos a ceiar com ele, né? Bom, e a ceia também, fazer a ceia em memória de Jesus, não é só comer o pão e beber o cálice, é saber compartilhar, né? Quando a gente compartilha, a gente recorda o que ele fez. Celebrar a ceia é, sobretudo, dizer com ele: esta minha vida não quero guardá-la exclusivamente para mim, assim como ele disse, né? Essa minha vida não é para eu entrar em mim mesmo e me guardar, mas é para servir os outros. E é interessante, né? Como essa questão veio mudando ao partir do tempo, com o passar do tempo, né? Essa importância que a gente tem que dar aí para a ceia. Bom, é, logo depois da ceia, a gente tem lá a passagem. Jesus primeiro fala aí que Pedro irá traí-lo, Pedro não dá muita ideia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre Pedro no final. Tem também Judas, que Pedro iria negá-lo, tá? E Judas que iria traí-lo. Vem toda a narrativa do que aconteceu. Jesus estava em Getsemane orando e quando desceu, Judas chegou com os soldados, deu um beijo em Jesus. Jesus foi preso. E aí começou o que a gente chama aqui da sua paixão, né? A paixão de Cristo. Assim como tem aquele filme famoso lá, né? Que todo esse período que Jesus é preso, é, porque Jesus foi preso, né? Jesus foi um preso político. Lembrando que na época a religião e a política eram associadas, eram entrelaçadas uma na outra lá em Israel. Tá? Então Jesus foi preso político porque as pessoas não estavam contentes com o movimento, com o alvoroço que Jesus fazia na sociedade, com essa proposta de vida por Jesus incomodava as pessoas poderosas, tanto as pessoas religiosas quanto as pessoas políticas. Mas mais as pessoas religiosas. Jesus causou mais incômodo às pessoas religiosas, a ponto desses religiosos convencerem o império que Jesus era uma ameaça. Então, por que Jesus foi preso? Jesus foi preso por causa da sua posição, por tudo que ele fez em vida, por incomodar tanta gente. Por isso que Jesus foi preso. Essa foi a razão da prisão de Jesus. Tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Pedro, né? Esse personagem tão interessante. Né? Jesus chegou até Pedro, a primeira aparição de Jesus para Pedro, a primeira vez que Pedro viu Jesus, foi lá naquele milagre em que o Pedro e os seus irmãos tinham passado a noite pescando, não pescaram nada, e quando estava voltando à margem do rio, Jesus falou, não, do mar, ele falou, não, volta lá, joga a rede, que vocês vão pegar peixe. E eles meio que não acreditaram, mas foram. E aconteceu. Né? E a partir daquele momento ali, Pedro ficou admirado com Jesus e entendeu a proposta de Jesus e passou a segui-lo. É interessante que Pedro tem várias, ao mesmo tempo que tem várias passagens interessantes também, que você fala, pô, Pedro se deu bem nessa, logo em seguida ele tropeça, né? Eu me lembro aqui também de quando Jesus perguntou para os seus discípulos, e vocês, né, quem dizem que eu sou? Pedro responde que tu és o Filho de Deus, né? E Jesus elogia Pedro, fala, pô, cara, essa palavra aí só pode ter vindo dos céus, cara. Essa palavra aí foi o Espírito que te soprou, porque é isso aí mesmo. E logo em seguida Pedro propõe que Jesus não morra.
Logo em seguida dessa passagem, Pedro propõe que Jesus não morra. E Jesus repreende fortemente Pedro, falando: arreda-te de mim, Satanás. Então, Pedro, minutos antes, tinha sido inspirado por Deus para falar algo, e logo depois Jesus estava falando: arreda-te de mim, Satanás, para Pedro, né? Esses altos e baixos da vida, né? Como a gente pode se identificar com Pedro na nossa vida, com esses altos e baixos. E aqui não foi diferente. Então, olha só, Pedro, durante a ceia, primeiro, Pedro falou que, não, Jesus, olha, cara, ele já tinha falado, tu és o Filho de Deus, e depois falou: cara, eu vou morrer por você também. Não fica tranquilo, porque se esses caras vierem te pegar, eu morro por você. Pedro amava Jesus. Pedro tinha um amor por Jesus, que Pedro falou: cara, eu tô contigo em tudo. E aqui começam algumas passagens interessantes. Jesus falou: olha, que eu acho que não é bem assim não, tu vai me negar, hein, cara. 3 vezes aí você vai me negar. Pedro: não, eu te negar? Eu te negar? Não, tô contigo, cara. Se acontecer alguma coisa ruim, tô contigo. Bom, e logo depois da ceia, Jesus pega os seus discípulos, aqueles mais próximos, e levam para o monte para ele orar. Ele estava aflito, ele queria passar um tempo com Deus, desabafando, chorando. E ele diz para os seus discípulos: olha, fiquem de guarda aí, que eu vou estar no momento vulnerável, vou estar orando, vou estar desconectado. Então fiquem de guarda nesse momento, preciso de vocês, façam isso por mim. E quando Jesus volta, seus discípulos estão dormindo. Olha só, Pedro, que disse que amava Jesus, estava dormindo. Jesus pediu para ele guardar, para ele ficar atento, e ele estava dormindo. Jesus acordou e falou: cara, só estou orando ali, me ajuda. Então eu vou voltar para lá para orar, mas fiquem de guarda. Era o momento que Jesus estava precisando deles. E Jesus voltou para orar. Quando retornou, os discípulos estavam dormindo de novo. Olha só, o mesmo Pedro que ali atrás disse que morreria por Jesus, não aguentou ficar horas acordada por Jesus, quando Jesus pediu para ele. Que amor é esse, né? E logo depois acontece exatamente o que Jesus fala. Jesus é preso, né? E logo depois de ser preso, Pedro nega Jesus, mas nega firmemente. A segunda negação, inclusive, diz que ele fala injúrias. Ele meio que até xinga. Ah, tu já disse que eu não conheço esse pobre coitado aí, né? E Jesus e Pedro, quando se dá conta do que fez, certamente ele ficou extremamente envergonhado, extremamente magoado consigo mesmo. Nessa hora Pedro pôde olhar para si e falar: poxa, eu disse que amava Jesus, né? Eu disse que amava Jesus incondicionalmente. Mas será que eu amo Jesus incondicionalmente? Depois de tudo que eu fiz aqui, será que eu amo Jesus incondicionalmente? Será que eu amo Jesus da forma em que ele merece ser amado? Ou será que eu amo Jesus da forma que eu achava que amava Jesus? Essa foi a pergunta, certamente foi uma das perguntas feitas com Pedro. Interessante é que no final, quando Jesus já está ressuscitado, Pedro e seus irmãos voltam à sua atividade anterior, que era pescar. E uma manhã eles estavam pescando e, e olha só que interessante, eles estavam pescando e Jesus ressurreto chega na praia. Mesmo local aonde foi o primeiro encontro com Pedro, né? Ali na praia, com Pedro pescando. E quando ele reconhece Jesus, vem até a margem, ele e os seus irmãos. Jesus está ali fazendo um café da manhã, está fazendo um churrasquinho ali com peixe na praia, e eles param para conversar. E vem aquele famoso diálogo com Jesus com Pedro, né? E aí, Pedro? Pedro, tu me amas? Porque Jesus, depois disso tudo,
veio com esse diálogo para Pedro. Certamente Pedro já estava constrangido, porque Jesus sabe de tudo que Pedro fez. Jesus sabe que Pedro tinha o negado 3 vezes. E Jesus puxa o assunto com Pedro. E aí, Pedro, tu me amas? Tu me amas do jeito que você achava que me amava? Você me ama? E Pedro fala, Senhor, eu te amo, mas eu te amo como irmão. Eu te filéu, né? O nome do amor fraternal. Jesus insiste de novo, mas Pedro, você me ágape, você me ama com um amor incondicional? E Pedro, Jesus, eu te filéu, eu te amo como um amigo. E Jesus pela terceira vez, Pedro, você me ama, Pedro? Você me ágape, você me filéu? Jesus pergunta para Pedro, então você me filéu? Pedro, Jesus, você sabe de todas as coisas. E o Pedro certamente pensou, eu achava que eu te amava de um amor incondicional. Eu achava que o meu amor por Jesus fosse de entregar minha vida, mas hoje não é. Não é esse amor que eu tenho por Jesus. Eu apenas te amo como um amigo. E nessa hora que Pedro reconhece o seu amor por Jesus, mesmo não sendo o amor que Jesus merece, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, agora que você se conhece e agora que você sabe do amor que você sente por mim, mesmo sendo pouco, eu aceito esse amor. Porque esse amor sim é o amor genuíno. É o amor que você tem para mim. Então, Pedro, vou te dar a maior responsabilidade que eu poderia dar para alguém. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Colocou na mão de Pedro a vida das ovelhas dele. Tudo que ele tinha de mais precioso e o motivo por ele ter vindo, vivido e morrido. Então aqui vale a nossa reflexão. Como amamos a Jesus? Se nós não amamos muito, mas o amamos de alguma forma, é esse amor que ele espera da gente. E ele recebe e acolhe esse amor. Ele não desperdiça esse amor. Bom, essa então foi a leitura de hoje. Espero que você tenha gostado. Semana que vem estaremos no capítulo 15, momentos finais, hein? Valeu!